Bom, para a gente encerrar a nosso assunto da semana, vamos para o último bloco. Eu quero, antes de exemplificar o artigo 1015, antes de ler o artigo 1015, eu quero dar um exemplo. Isso para facilitar a compreensão de vocês do artigo 1015. Vamos dizer então que a Kelly e o Juliano sejam sócios com o Milton. São os três sócios, a Kelly, o Juliano e o Milton. São sócios, o Milton tem 20% da empresa e num determinado momento o Milton está insatisfeito com a Kelly e com o Juliano e ele decide então pedir para sair da sociedade. E ele chega para a Kelly e para o Juliano e diz: olha, eu estou saindo da sociedade, essa sociedade não está dando certo, eu estou insatisfeito com um monte de coisa, então agora eu vou dar 90 dias para vocês decidirem sobre se querem comprar minha parte ou não. A Kelly e o Juliano diz para ele: não, nós não queremos comprar sua parte. Então vamos fazer um levantamento do ativo e do passivo da empresa para poder ver quanto é que eu tenho para receber. E os meninos foram lá, chamou o contador da empresa, o Clécio foi lá, fez a conta, levantou o ativo, levantou o passivo da empresa e chegou à conclusão que ele tinha apenas 40 mil para receber. E ele diz: olha, eu tenho muito mais para receber, eu fiz as contas, fui num contador particular e o contador particular me disse que eu tenho 80 mil para receber, que não é 40. E os meninos disseram: olha, nós vamos te pagar 40, foi isso que o contador da empresa chegou à conclusão. Ele disse: não, tá bom. Ele pegou os 40 mil, né? E aí ele pegou os 40 mil e disse: olha, eu venho assinar, eu vou a São Paulo, vocês façam aí o distrato que eu venho assinar para sair da empresa. Foi a São Paulo, na volta ele chegou em Barreiras, assinou o distrato e foi embora. Pegou os 40 mil e foi embora. Dias depois, quando estava lá trabalhando, a Kelly recebeu lá uma notificação de uma mercadoria que ele havia comprado lá em São Paulo em nome da empresa. 40 mil. Esse é o valor exato da duplicata. E aí ela diz: olha, eu não estou entendendo isso não, eu vou ligar para o Milton para saber o que é que está acontecendo. Ligou para o Milton e o Milton disse para ela: não, eu disse para você que eu tinha 80 mil para receber, eu peguei os 40 em dinheiro com vocês e comprei mais 40 mil lá em São Paulo para a empresa pagar. E agora a empresa paga. Eu falei para vocês que vocês me pagariam por bem ou me pagariam por mal. Imediatamente, Kelly manda chamar o advogado da empresa. Veja o que o artigo 1015 diz. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social a oneração ou a venda de bens imóveis, depende do consentimento da maioria dos sócios. Aí nesse caso aí é sobre as imobiliárias, tá? Se for imobiliária, não precisa de cada vez que vai vender um apartamento ter deliberação dos sócios. Teoricamente, cada vez que vai vender um bem imóvel de uma empresa, precisa ter uma assembleia para os sócios decidir se vai vender ou não. Afinal, está desfazendo do ativo da empresa, né? Mas se a empresa é uma construtora, por exemplo, não há porquê cada vez que vende um lote, uma incorporadora, cada vez que vende um apartamento, ter que chamar todos os sócios para fazer uma assembleia, né? Então aí o objeto social da empresa é a venda de bens imóveis, não justificaria. Continuando. Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiro se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Pronto, chegamos no caso do Milton. Não resta dúvida que ele praticou excesso. Ele saiu daqui, foi em São Paulo, comprou mercadoria sem ninguém saber o nome da empresa. Se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade. Não é o caso, o Milton tinha poderes administrativos, tanto tinha que ele comprou mercadoria lá em São Paulo. Inciso 2º, provando-se que era conhecida de terceiro. A prova de conhecimento do terceiro é a averbação. Nunca esqueça disso. O Milton só saiu da empresa depois da compra. Ele foi lá em São Paulo, fez a compra, voltou. Ninguém sabia da compra que ele fez. Ele foi lá em São Paulo, comprou,
voltou e assinou o contrato e foi feita a verbação. Ou seja, a verbação foi feita depois. Então até agora, a Kelly e o Juliano não acharam solução para se safar da dívida. Vamos para o parágrafo terceiro? Tratando-se de operação indevidamente estranha, evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Aí vem o quê? Aí vem a questão das compras com objeto social estranho. Você quer me dizer para o que um escritório de advocacia compraria 40 mil de pneus? Foi isso que comprou lá em São Paulo. Então a empresa pode, a sociedade pode se recusar a pagar. A sociedade vai dizer, olha, a própria fábrica de pneus devia ter desconfiado. Porque o que um escritório de advocacia vai querer fazer com 40 mil reais de pneus? Então, a não ser que o objeto seja totalmente estranho, que a compra seja totalmente estranha ao objeto social da empresa, não há como os sócios se safarem. Vamos supor então que o Milton tenha comprado alguma coisa que realmente era inerente à sociedade. A única coisa que os sócios vão ter que fazer é pagar a empresa lá de São Paulo e entrar com ação regressiva contra o Milton depois para receber. Mas fora isso, não tem nada que possa ser feito. Artigo 1016. Eu também cito muito o artigo 1016 lá no curso de administração, porque os administradores, eles têm responsabilidade na culpa do desempenho. Um exemplo disso aqui são os crimes ambientais. O diretor da empresa responde tanto quanto a empresa pelos crimes ambientais. Notoriamente no que diz respeito ao agente ativo, né? A empresa precisa de um agente para praticar crimes, né, no geral, né? Bom, vou falar no artigo 17 sobre o administrador que pega bens da empresa para usar em proveito próprio. Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, né? É difícil para a gente trazer todos os exemplos, são tantos exemplos ricos, mas eu gosto desse artigo de 2017, eu gosto do exemplo daquele sócio que pegou uma máquina de terraplanagem da empresa e levou para a fazenda dele. Deixou lá 3 meses na fazenda fazendo serviço de terraplanagem dentro da fazenda dele. Quando o outro sócio descobriu, o outro sócio pode pedir que ele pague pelo aluguel da máquina. Afinal, a empresa vive disso, de alugar máquina. Ele não pode pegar uma máquina de terraplanagem e levar para a fazenda dele. Aliás, é bom lembrar, como eu sempre já falei isso para vocês, uma vez integralizado o objeto na empresa, não existe mais meu bem. São os nossos bens, né? Então, como são os nossos bens, ele tem que ser realizado em prol da sociedade e não mais de um sócio só. Eu gosto muito desse exemplo aí da máquina de terraplanagem, mas tem muitos outros que a gente pode utilizar, né? Artigo 18 fala sobre a vedação de substituição, né? Lembrando que uma pessoa que recebe poderes de administração não pode colocar outra no lugar. Quando eu conferi poderes administrativos ao meu sócio, eu conferi poderes para ele porque eu confiava nele. Ele não pode subestabelecer os poderes que eu dei para ele, a outra pessoa, a não ser que eu autorize, né? Como os outros sócios também. Lembrando que subestabelecer poderes administrativos não impede o diretor de subestabelecer poderes para advogado, subestabelecer poderes para contador, subestabelecer poderes para empregado e lá na Receita Federal acessar dados da empresa. Não é desse subestabelecimento que nós estamos falando. Nós estamos falando dos poderes de gestão, né? Artigo 19 fala que os poderes que são dados ao administrador dentro do contrato social são irrevogáveis. Bom, eu tenho 60% do capital da empresa. Maronice tem 20%. Aí a Alessandra tem os outros 20%. Na hora que nós firmamos o contrato social, elas me deram poderes administrativos para ser o gestor da empresa. Isso significa que mais nunca elas vão tirar esse poder de mim. Porque eu tenho 60%. Para elas tirarem esse poder das minhas mãos, só se eu agir por justa causa. Fora disso, elas não vão mais conseguir tirar esses poderes da minha mão. Porque o artigo 1019 diz que esses poderes são irrevogáveis, a não ser se houver justa causa. E a não ser que eu queira também, né? Se eu quiser, a gente pode fazer uma assembleia e eu posso entregar os poderes para qualquer um. Mas como eu não quero,
Maronice e a nossa colega vai ter que me tolerar lá como administrador o resto da vida, porque eu sou sócio controlador. Vamos falar no 2020 sobre essa questão da prestação de contas. Não é a hora ainda, mas depois eu vou fazer um cronograma para vocês, mostrando para vocês todos os prazos que nós temos. Mas é bom você lembrar que ao final do ano tem a aprovação das contas. Quando o ano fiscal, geralmente ele encerra no mês de dezembro. O ano fiscal termina em dezembro e geralmente o ano social também fecha no mesmo período. Então, logo depois do encerramento do ano fiscal e do ano social, tem-se uma assembleia para aprovar as contas. Então, depois da aprovação das contas, aí eu me eximo da responsabilidade. Se não me falha a memória, são mais 90 dias depois da aprovação das contas para quem discordar entrar na justiça. Depois disso, eu estou limpo. É muito parecido com o que os prefeitos fazem, né, gente? O TCU faz justamente isso, né? O TCM faz justamente isso e o TCU faz justamente isso com os governadores e com o presidente da República, né?